Então eu peguei um amor assim por cartório logo no berço. Eu falava, nossa, o cartório deve ser o melhor lugar do mundo para se viver. Então eu achei que isso foi muito importante, inclusive para a escolha da minha carreira. A sala de casamento nós colocamos bolinha de sabão na saída, fumaça, música para os noivos. Tripliquei o faturamento daquele cartório. A cidade respondeu de uma forma maravilhosa. E o que é muito melhor do que faturamento triplicar, você atender bem o povo. A cidade de Itapetininga é uma cidade muito organizada, muito bonita, e ela precisava mesmo de alguém que respeitasse isso. A Noreg tem todo o meu carinho, a Noreg tem todo o meu respeito, porque ela é representante de todas as classes. Cada especialidade tem o seu representante, a Noreg como um todo. Ah, você fez a minha adoção, tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, que coisa boa. E o pai dele faleceu. Nunca se casou, nunca teve filhos, nem nada. Então ele acabou ficando o único herdeiro do pai. E eu também tive o prazer de lavrar esse inventário do pai. Então foi uma festa dupla. Isso aconteceu lá na década de 80. E voltei a me reencontrar com ele agora, né? Em 2020. Quando você sentar num cartório de notas, que você recebeu o teu cliente, você só precisa ser gente. Entenda, ele veio te procurar e ele trouxe para você um problema que para ele é o mais sério do mundo. Apenas escute. Meu nome é Catarina Pires de Camargo Villalba. Eu nasci no dia 10 de março de 1962 e eu sou tabeliã aqui no 7º Tabelião de Notas de Santos. Sou filha de pequenos agricultores, nasci numa cidade rural e tem uma coisa muito interessante que eu gostaria de falar a respeito disso, que a cidade era pequena, vim embora de lá com 7 anos de idade. E o que de mais legal eu conhecia quando morava lá era o cartório da cidade vizinha. Então minha mãe, sempre que ela queria alguma resposta de alguém que pudesse ter responsabilidade para responder alguma coisa, ela procurava esse cartório. E ela me levava junto e ela falava, vamos que a dona do cartório sabe das coisas. Então eu peguei um amor assim por cartório logo no berço. Eu falava, nossa, o cartório deve ser o melhor lugar do mundo para se viver. Então eu achei que isso foi muito importante, inclusive para a escolha da minha carreira. Vem de berço, eu achava assim, cada vez que ela me pegava pela mão, me levava no cartório, eu entrava, achava tudo lindo. Eu falava, gente, mas que lugar é esse que as pessoas são sérias, que as pessoas são competentes e trabalham alegres? Que lugar é esse que a gente pode vir se precisa resolver um problema? Sim, eu nasci em São Paulo e fui registrada no cartório de registro civil de Ibiúna. A área rural que eu nasci pertencia a Ibiúna, né? Que eu na verdade eu cresci até lá. Estudei em escola rural por mais ou menos um ano e pouquinho. Aí mudei para o centro urbano, para uma cidade maior. E eu fiz um curso de datilografia quando eu tinha 12 para 13 anos. Eu fiz curso de datilografia, que na época era o que tinha. Então eu me especializei nisso. Eu fiquei muito boa na datilografia. Então eu achava o máximo, pegar uma máquina de escrever e as letras saíam e voavam assim da minha mão. Foi muito interessante isso. Então, eu com 16 anos, eu comecei a trabalhar em cartório. Eu era auxiliar de um escrevente de notas, do cartório de notas da cidade. E não demorou um mês com ele, o tabelião percebeu como eu era boa na datilografia e me levou para aprender balcão. Então eu aprendi firma, autenticação, tirar certidão, porque como eu falei para você, eu sempre gostei muito de datilografia e na época era o que tinha, os livros para você copiar, para você digitar, né? Então a datilografia era comigo, eles colocavam muitas certidões e eu dava conta de tudo, porque eu adorava fazer esse serviço. Então, em seguida, eu já fui completando 16, 17 anos, fui inclusive emancipada para poder continuar trabalhando, assumir algumas funções lá dentro. Isso despertou o meu interesse muito mais para o cartório. Eu tinha certeza absoluta que aquele serviço combinava muito comigo. Foi uma caminhada muito boa. Eu fiz faculdade, né, de pedagogia primeiro,
E mesmo trabalhando em cartório, eu fiz pedagogia, fiz direito depois, fiz algumas pós-graduações e me afastei do cartório por um prazo de 1 ano e meio, mais ou menos, quando eu passei num concurso de oficial de justiça. Depois disso, eu advoguei por mais 4 anos e meio e voltei para trabalhar em cartório. Só que dessa vez eu voltei para trabalhar tendo certeza de que eu queria a titularidade de um cartório. Eu não tinha dúvidas do que eu queria fazer da minha vida. Eu queria ser titular de um cartório, de preferência cartório de notas. E então, minha primeira aprovação como titular foi em 2007 no quarto concurso, e eu assumi o registro civil das pessoas naturais de Itapetininga. E foi muito bacana isso lá, porque quando eu cheguei, esse cartório ficava num bairro longe do centro, tal, as pessoas não conheciam ele muito bem, né? Não era muito requisitado. Eu cheguei, eu peguei esse cartório, eu levei para o centro, eu levei para a rua mais movimentada da cidade. Eu coloquei firma, autenticação, procuração, porque eles não tinham, eles só faziam mesmo nascimento, casamento e óbito. Foi uma loucura, porque os funcionários não sabiam fazer e foi muito trabalho, eu tive que ensinar todos e fiz com muito gosto. E ajeitei a sala de casamento. E para você ter uma ideia, eu fiz o quê? A sala de casamento nós colocamos bolinha de sabão na saída, fumaça, música para os noivos. Tripliquei o faturamento daquele cartório. A cidade respondeu de uma forma maravilhosa. E o que é muito melhor do que faturamento triplicar? Você atender bem o povo. A cidade de Itapetininga é uma cidade muito organizada, muito bonita, e ela precisava mesmo de alguém que respeitasse isso. Então as pessoas iam, procuravam o cartório para casar e faziam festas e foi tudo muito bom. Mas eu continuei estudando, eu continuei perseguindo o meu sonho, que era o tabelião de notas. E no 7º concurso, eu prestei o 7º concurso e na escolha, eu havia escolhido até um cartório já do interior quando o candidato na minha frente desistiu de Santos, que ele tinha escolhido. Eu não tinha vindo visitar Santos. Aí ele desistiu e eu falei, bom, eu vi que era uma oportunidade para mim. Fui e assumi o 7º cartório. E então foi assim, eu cheguei aqui e o desafio começou logo aí. Eu fui em outubro de 2011, desafio gigante aqui, gigante, fora da casinha. Os maiores desafios, é esse mesmo prédio que você está, só que era só uma casinha aqui, os mobiliário muito ruim, sem a menor manutenção, os funcionários desmotivados, salários altos, faturamento baixo, sem computador, tinha 2 ou 3, uns computadores obsoletos. Para você conseguir reconhecer uma firma aqui, você levava 2 horas, porque eram tudo fichário visto à mão. Aí eu olhei e falei, bom, eu vou ter que mudar isso de lugar. Falei, vai ser fácil para mim, eu tiro o cartório daqui e vou para uma sede legal, grande e tal. Lê do engano, porque Santos tudo é caríssimo. Os imóveis aqui são o custo altíssimo para você mudar e tudo. Falei, bom, não me restava outra coisa a não ser reformar. Reformamos isso, contratei novas equipes, contratei povo mais jovem que entendia, contratei computadores, comprei todos os computadores, então foi trabalhado, mas foi muito trabalhado para deixar o cartório como ele é hoje em dia. Alugamos, hoje em dia temos 3 casinhas coligadas, abrimos as 3 para integrar o cartório, contratamos funcionários novos, equipe nova, dispensamos outros aposentaram, foram embora, e eu consegui trazer para cá a cara do cartório que eu gostaria de trazer desde o início. Eu tenho a documentação do cartório toda digitalizada, tudo em nuvem, um reconhecimento de firma. Hoje, você vai no balcão, você leva 3 minutos para reconhecer uma firma. Então, o maior desafio aqui foi encarar a sede do cartório onde estava, o mobiliário e a equipe. Então, eu tive, assim, um desafio enorme aqui. Olha, eu nunca participei diretamente dos órgãos de classe.
mas eu acompanho, sim, acompanho muito. E o CNB é maravilhoso, ele tá lá para tudo, a gente precisa, liga, eles têm equipes que dão suporte. O CNB, em mais ou menos, acho que 95, quando foi criado o selo de autenticidade, foi criado papel de segurança, para mim fez muita diferença, porque não pode esquecer que eu estou em cartório há muitos anos. Então, para mim era papel, carimbo e assinatura. Querendo ou não, tinha uma insegurança nisso, porque infelizmente o carimbo igual é muito simples, qualquer um faz. O selo de segurança com a marca holográfica, isso foi maravilhoso, isso que aconteceu do CNB, foi maravilhoso. Então deram muito mais segurança, e as folhas, né, de papel de segurança, são com traslados, certidões e tudo, e o CNB, a equipe, os representantes são sensacionais, eles estão à frente mesmo. O Sinoreg, a gente faz repasse todos os meses para eles que administram o fundo de registro civil, que foi a salvação para o registro civil. Não sei o que seria do registro civil sem esse fundo também. E eles mereciam, que trabalham super bem. Já falei para você que fui oficial de registro civil e o fundo fazia toda a diferença, toda a diferença. E a Noreg tem todo o meu carinho, a Noreg tem todo o meu respeito, porque ela é representante de todas as classes. Cada especialidade tem seu representante, a Noreg como um todo. Agora acabou de conseguir lá uma liminar, que está todo mundo feliz sobre salário e educação. Eu não tenho contato direto com as entidades, mas sempre que eu precisei, eles sempre me atenderam. Então, estão mesmo de parabéns. Eu tenho muitas histórias, e muitas histórias lindas, mas tem uma que me marcou de forma indelével. Mais ou menos na década de 80, o cartório de notas ainda fazia uma adoção, né? Não precisava do judiciário para fazer a adoção. E eu era escrevente no cartório de notas. E eu fui procurada por um senhor, ele era solteiro e ele queria adotar um que ele falou é sobrinho por afinidade. Não era sobrinho dele, mas era um moço que fazia muito trabalho para ele, muito tudo, e ele sabia que o moço não tinha recursos e tal, e ele gostava demais do moço. Ele falou, eu gostaria de adotá-lo. Ele foi chamado, o rapaz quis também, porque se gostavam e tal, e o rapaz inclusive já era casado. E eu fiz essa adoção para eles. E eles ficaram muito felizes, tal, resolveu, e o tempo passou, e a coisa foi, deu tudo certo naquela época. Em 2020, eu já titular aqui do 7º cartório, fui procurada por esse moço para fazer um inventário. Ah, a senhora se lembra de mim, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Meio assim, falei, sim, me lembro vagamente, né, das coisas, imagino que a gente se conheceu em cartório, porque o maior público da minha vida é cartório. Ah, você fez a minha adoção, tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Falei, que coisa boa. E o pai dele faleceu. Nunca se casou, nunca teve filhos, nem nada. Então ele acabou ficando o único herdeiro do pai. E eu também tive o prazer de lavrar esse inventário do pai. Então foi uma festa dupla. Isso aconteceu lá na década de 80. E voltei a me reencontrar com ele agora, né? Em 2020. Foi uma história muito bonita. Quer dizer, o cartório me traz muitas histórias lindas. Mas essa me marcou. Eu falei, que bom que eu fiz a diferença na vida das pessoas. E assim, é muito importante você conhecer bem a legislação, você conhecer normas, o que é possível você fazer. Por exemplo, essa história eu soube, ela não aconteceu diretamente comigo, mas eu achei de uma responsabilidade ímpar, aconteceu com um colega meu. Ele foi fazer uma doação de um casal que ia doar para o único filho, todos os bens deles, tinham muitos bens. O moço muito jovem, e esse meu colega falou, olha, eu faço, mas vamos colocar uma cláusula de reversão. Ele falou, não, meu advogado falou que não precisa, mas o que é essa cláusula? O meu colega muito gentilmente explicou que essa cláusula, se o donatário falecer antes do doador, que não é uma coisa natural, mas vamos lá, então que o imóvel voltaria para o doador. Ah, então vamos colocar. E colocou, fez a doação, reservou o usufruto e colocou a cláusula de reversão. 15 anos depois, eles voltam no cartório, que o filho foi viajar, sofreu um acidente e faleceu. O filho não tinha se casado nem nada, mas tinha uma namorada
e não era companheira, não tinha união estável, mas ela estava pleiteando os bens dele. Foi para o judiciário resolveu que, primeiro, que não reconheceu a união, e a cláusula de reversão foi feita em favor dos pais. Agora eu te pergunto, e se o tabelião não tem esse carinho com a pessoa de explicar para ele essa cláusula? O que você acha que ia acontecer, né? Metade dos bens estariam perdidos. É uma história linda, ela não aconteceu comigo, mas isso acontece todos os dias no cartório. Eu estou sempre orientando os meus colaboradores. Gente, quando vier doação, às vezes a pessoa traz advogado, ótimo, mas a maioria das vezes não. Conversa e explica para a pessoa os prós, os contras, deixa a pessoa decidir o que ela quer, mas explique para ela, é tua obrigação explicar. Eu vejo o futuro explodindo para a gente, maravilhosamente explodindo. Essa lei da desjudicialização foi de uma felicidade ímpar. Por que isso? O judiciário, eu também já trabalhei no judiciário há muitos anos atrás. No judiciário, são muitas pessoas envolvidas e envolve litígio. E tá certo, tem que envolver mesmo, o juiz tem que decidir. Há situações litigiosas, o juiz tem que decidir. Só que envolve não só as partes, advogado, mas juiz, promotor, escrevente de sala, diretor, entre outros funcionários. Prazo para um, prazo para outro, prazo, e um negócio vira uma coisa que é para se resolver às vezes em 5 meses, 6 meses, vira 1 ano, 2 anos, 5 anos ou mais. Desjudicialização. Trouxeram. A lei trouxe para o cartório de notas. Inventário, separação, divórcio, usucapião. Isso é de uma celeridade ímpar, por quê? É a parte e o tabelião. A parte, advogado e tabelião. Se precisa algum documento, o tabelião mesmo providencia. Precisou de uma certidão de um outro estado, de uma outra comarca. Hoje em dia temos as centrais maravilhosas. Entramos, pedimos, requeremos a certidão, em menos de uma semana, tudo na tua mão para resolver aquele problema. Então ele é rápido, menos oneroso, e um inventário no cartório que demoraria, sei lá, 6 meses, 1 ano ou mais no judiciário, com toda a documentação em ordem, sem nenhum problema e sem litígio, em 15 dias, 20 dias está pronto. E não se esqueça, o mais importante, uma das funções principais do tabelião é prevenir litígios. Então, só isso já garante a responsabilidade e todo o carinho que o tabelião tem em verificar a documentação, para saber se isso pode, se não tem problema. Não tem problema? Faz, resolve, a pessoa vai embora feliz. Então isso foi muito feliz, essa lei foi muito feliz. O que acontece com o notariado? Eu gosto muito de particularizar porque conta uma historinha mais fácil de você entender. O que acontece? A escolha do tabelionato é livre. A 8935 nos trouxe isso, e isso é maravilhoso. Então as pessoas confiam em determinado cartório, determinado tabelião, ela procura. Às vezes faz o serviço, às vezes só um aconselhamento, mas ela procura. E isso é uma parte maravilhosa. E era muito frustrante a pessoa trazer toda a documentação, querendo fazer, regularizar, porque ela confia em você tabelião, no seu proposto, e você simplesmente não pode atender. Porque o empreendedor, porque o loteador não é da sua cidade e não vem aqui para assinar. Você tinha que se desculpar com a pessoa, pedir para dizer que você não podia fazer, você não pode colher assinatura fora do município para o qual você recebeu a delegação. Claro, óbvio, lei. E a pessoa ia embora, e não era poucas vezes que voltava, mandava minuta para você conferir, para ajudar. Ok, mas não era esse o objetivo. Meu objetivo é atender a pessoa. O e-notariado resolveu 100% isso. Aqui no cartório, eu nunca mais precisei falar para um cliente, vai que eu não posso te atender porque não é daqui, o vendedor não mora aqui. A gente entra em contato, ele topa assinar pelo notariado, ele faz todos os procedimentos e nós assinamos a escritura. Às vezes a pessoa, um presencial, o outro online, ou tudo online. Isso foi maravilhoso. Esse notariado resolveu um problema gigante que os cartórios tinham. Eu tenho muito respeito por concurso. Se não fosse concurso, eu não estaria aqui. Porque eu nunca fui amiga do rei e eu não tenho parentes importantes. Eu tenho a mim e o meu esforço. E o que eu quero dizer isso com você? Que o concurso, eu já fiz até concurso fora do estado de São Paulo, mas o objetivo sempre foi aqui. O concurso do estado de São Paulo é muito sério.
é trabalhoso. Trabalhoso para quem elabora, para quem faz, para quem presta. É muito, muito sério e muito trabalhoso. Mas com o concurso você consegue selecionar as pessoas preparadas. O concurso público consegue verificar os candidatos que estão aptos para exercer tal funções. Então eu tenho muito respeito e eu sou muito a favor do concurso. Já trabalhei em cartório na época que, veja, cartório nunca passou de pai para filho, tá? Isso é lenda. Por quê? Não é que deixou como sucessão o cartório, não era isso. Mas o pai, ele sempre nomeava o filho seu oficial maior. E por óbvio, aposentava, falecia, o filho assumia. Então, de forma indireta seria. E o concurso público acabou com isso. O concurso público dá oportunidade para quem realmente quer, quem é esforçado, quem estuda, passa no concurso. É maravilhoso o concurso público. A minha família é meu maior tesouro. Você sabe que eu tenho 2 filhos, um é economista, o outro é engenheiro florestal. Eu sou casada, meu marido é funcionário público aposentado e nós sempre torcemos muito um pelo outro. Quando eu entrei nessa eles eram pequenos ainda, de concurso, falei, gente, essa é a minha carreira, eu quero, eu vou. Meu marido assumiu o papel de pai e mãe, porque ele em reunião de escola, ele que levava os meninos para o play center, ia brincar e eu estudava. Mas isso nunca fez diferença, não, nunca. Por quê? Em cada aprovação que eu tinha, a gente fazia verdadeiras festas. Então eles sempre torceram e a minha família é muito unida. A gente torce demais. Por exemplo, agora, o meu filho que é economista, ele acabou de tirar o certificado do CFA. É um certificado dificílimo de tirar. A família inteira torcendo, a família inteira, sabe, tirou. Outra festa. Então em casa é assim, um torce pelo outro e todos torcemos para aquele que está querendo determinado objetivo. Isso foi muito legal, foi uma força maravilhosa e eu sou muito grata a eles porque eles são assim, sempre foram assim. Sim, até brincam, né, que São Paulo é a joia da coroa e é em todos os sentidos, inclusive para o notariado brasileiro. O futuro chegou para o notariado. Nós temos aí São Paulo já está tendo um projeto piloto de um monte de atividades que vai vir para o Notas daqui a pouco. Aliás, já vieram, já estão e está em projeto piloto. Então, o pessoal que cuida, o pessoal de São Paulo é um pessoal atuante, jovem, batalhador, trabalhador, sonhador e vão para cima. Então, assim, eu estou muito esperançosa. Eu acho que de todas as especialidades, o cartório de notas é o que mais tem recebido atribuição. E eu acho isso perfeito. Concordo que, para mim, assim, é o melhor estado que se tem para cartório e estou muito feliz aqui. Eu vou só aproveitar esse momento que você está me perguntando eu gostaria que os órgãos de classe se juntassem e pensassem num plano de carreira para tabelião. Porque o tabelião, oficial de registro, nós perdemos muito quando o IPESP acabou. Aí tem o SPPrev, mas acabou isso tudo, nós perdemos. Então seria muito bom o órgão de classe pensar numa forma de uma aposentadoria, seria muito interessante. Quanto à minha aposentadoria, eu não penso nisso, porque eu adoro a minha rotina. Então isso não passa na minha cabeça, eu não me vejo aposentada. Olha, eu gostaria de ser lembrada como a pessoa humana que eu sou. Eu tenho uma característica muito própria minha. E por que eu estou falando da minha característica? Porque isso cabe direitinho no tabelionato. Eu adoro gente. Eu gosto muito de gente. Então eu gostaria até de deixar, porque eu sei que o concurso está rolando o 13º, tem muitos concursos para vir e temos muitos colegas que vão chegar, sentar nesta cadeira, em outros serão tabeliães. Se servir esse conselho, aceitem. Não importa a sua graduação, sua pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado, pós-doutorado, que hoje em dia está assim, o concurso tá assim, tá uma maravilha. O pessoal vai falar, nossa, o currículo dessa pessoa é maravilhoso. Quando você sentar num cartório de notas, que você recebeu o teu cliente, você só precisa ser gente. Entenda, ele veio te procurar e ele trouxe para você um problema que para ele é o mais sério do mundo. Apenas escute, entenda, seja gentil, carinhoso com ele e responda, porque você vai ter competência absoluta, até para falar um não, mas não fica no não. Você dá o caminho. E se você puder, simplesmente resolva. Porque é gente tratando com gente. É só esse o meu recado.
Vivi bastante no registro civil, bastante mesmo. Mas eu confesso para você que eu vivo isso com muito mais intensidade no Notas. E porque no registro civil são aqueles atos, e tem um detalhe também, no registro civil as pessoas estão felizes porque nasceu, felizes porque vai casar, mas tem muitas pessoas tristes porque alguém faleceu, porque alguém foi embora, eles estão. E no cartório de notas, 99% das vezes as pessoas estão todas felizes, um porque vendeu, o outro porque comprou. Então é uma alegria o cartório de notas, é uma coisa que você fala, meu Deus, eu estou aqui no meu espaço. E vou até lembrar o começo da nossa conversa, quando eu falei para você que aquela menininha falava cartório é o melhor lugar do mundo. Lembra? Eu vou dizer que ela tem razão. É isso, cartório de notas é o melhor lugar do mundo. Você não tenha dúvida. E eu sou muito grata a Deus, a minha família e as minhas oportunidades. Eu tenho muita gratidão no meu coração. Cada serviço que eu faço no cartório, seja uma autenticação, seja uma escritura de um valor gigantesco, a minha alegria é a mesma. Eu sou muito grata pelo que eu sou, pelo que eu tenho e como eu fui levando e conduzindo esse cartório. O 7º cartório precisava de mim. Foi uma luta ferrenha, mas eu vim, enfrentei e venci. Ele precisava de mim, por isso eu vim aqui. Eu tenho uma frasezinha que não é minha, mas eu adoro. Posso falar? Essa frasezinha diz assim: tudo o que o meu coração sonhar, eu posso realizar. E isso é verdade. Acho que só.